Então a igreja, quando nasce com esse peso de responsabilidade, a igreja nasce com uma ideia do que é ser uma igreja pura. Eu sei que é um pouco estranho falarmos de que é isso, igreja pura, mas os catecismos nos levam ao entendimento que é possível uma igreja ser, sim, uma igreja pura, a partir da sua prática fundamental. A prática fundamental da igreja, para ela ser uma igreja pura, é ela ser fiel nas suas exposições. Pastor, mas como é que se é fiel? O que é um pregador fiel? É um pregador que sabe que a graça, que a fé, que a glória, que Cristo e que as Escrituras vêm antes de qualquer coisa. Então é um pregador limitado, a sua órbita anda voltada sempre a esses pontos fundamentais. Bom, além de uma fiel exposição bíblica que dá a honra e a glória a Deus e atribui ao homem a responsabilidade que ele tem, essa igreja precisa administrar corretamente os seus sacramentos. Sacramento é ceia e batismo. Administrar corretamente os sacramentos é a ministração da ceia, não como um rito, mas como um ato de memória de Jesus e uma ordem dele. E sempre com um apelo ao reconhecimento de pecado e a um reencontro com Cristo. E o batismo numa atitude clara de expressão externa de uma fé interna. Nós batizamos e batizamos por aspersão. E batizamos por aspersão porque o termo aspersão está ligado a uma ação de Deus. Vem de Deus, vem de cima. O termo aspersão corre nas Escrituras desde a aspersão do sangue sobre a arca da aliança, até os últimos momentos das ações de Deus. Elas sempre são de cima para baixo, elas sempre são de Deus para o homem. Por isso, a igreja presbiteriana administra os seus sacramentos, batismo e ceia, assim como a igreja cristã sempre administrou. Nunca a igreja cristã parou de administrar isso. Obviamente vieram novas formas, mas nós não praticamos as novas formas. Praticamos estas formas exatamente neste princípio, de dar continuidade à administração correta que os reformadores corroboraram lá em 1500. E a terceira linha para entendimento de uma igreja pura é a preocupação que ela tem de ter com a disciplina. Quando eu falo disciplina, não é só correção. A preocupação que ela tem que ter com a ordem, a preocupação que ela tem que ter com o testemunho, a preocupação que ela tem que ter com o bom andamento da igreja como uma instituição de Deus. Então essas três coisas configuram o que nós chamamos de uma igreja com pureza. Uma igreja fiel na exposição das Escrituras, uma igreja que administra os sacramentos de acordo com as instruções da teologia reformada, com os nossos catecismos e com o que a Escritura parece demonstrar. E uma administração e um exercício adequado da disciplina. E essa disciplina tem duas partes. Ela tem a parte preventiva e ela tem a parte consequencial. A parte preventiva de todo pastor presbiteriano é de dizer: irmãos, pensemos na nossa vida. Repensemos nas nossas práticas, pensemos na nossa vida com Deus, repensemos no que estamos fazendo com o que dissemos no dia que aceitamos a nossa pública profissão de fé. Isso é a disciplina preventiva. Isso é a maneira de pregar como um pai fala para um filho: filho, toma cuidado na sua vida. Mas a pregação é exercida fielmente nas Escrituras. Os meios de graça são entregues e a pessoa participa dos meios de graça. Mas logo lá na frente ela cai, ela resvala. Nossa responsabilidade diante de Deus é discipliná-lo consequencialmente. Então, esta igreja sempre, pelo menos nos 3 anos que eu estou aqui, por praticamente todo esse tempo, sempre tem alguém em disciplina eclesiástica. E é para o bem. Às vezes essa disciplina é pública, às vezes ela não é. O mais certo é que seja pública. Porque Calvino dizia que a disciplina pública tem um impacto didático na nossa vida. Por uma disciplina pública de um membro, um pastor se reconsidera na sua vida. Por uma disciplina pública de um membro, ou seja, a quebra de um dos mandamentos, adulterou, convém que seja disciplinado.
afastado dos meios de graça. Roubou, fez alguma coisa lá fora que gerou um transtorno para a fé. Convém que seja disciplinado para o seu próprio bem, para tratamento. Não é disciplinado, sabe o que acontece com alguém que não é disciplinado? Naturalmente, sempre, via de regra, não sai do seu pecado. Então é um mal para a pessoa quando ela não é disciplinada. É um mal que perdura. É sério a disciplina. A disciplina eclesiástica tem um peso muito forte para uma igreja de gente séria, de gente comprometida.